Obrigado. Graça e paz, irmãos e irmãs. O Elias já anunciou que é vigília, porque ele deu bom dia, então a gente vai passar a noite aqui. Então, tem que seguir o profeta, não é verdade? Ele deu bom dia, então é vigília, não é verdade? Irmãos, muito obrigado pelo convite de estar com vocês aqui nessa noite, no aniversário da igreja, uma data tão especial. Eu quero dizer para vocês que, sem que vocês saibam, que eu, às vezes, tenho a oportunidade de acompanhá-los domingo à noite pela internet, lá de São Paulo, quando me conecto e eu consigo assistir o culto. Então, um pouquinho do sabor de Betânia eu tenho desfrutado também nesse tempo lá, morando em São Paulo. Eu sou carioca, mas já estou mais paurioca, porque já estou morando muitos anos em São Paulo. Eu sou da época do Rio que não existia linha amarela e linha vermelha, acredita nisso? Ó, século passado, não é verdade? Então, já existia telefone na época, mas era... Então, é uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui nessa noite, conhecer de perto a igreja, por meio do Elias, nos nossos encontros, a gente trocava ideia, orava sobre a situação, buscava algum discernimento para Deus para cada momento da igreja. Então, eu tenho mais esse vínculo com vocês de ter podido orar por vocês e com alguns de vocês para esse processo. Então, é uma alegria, um privilégio para mim muito grande poder estar com vocês aqui nessa noite. E eu gostaria de trazer nesse aniversário uma reflexão baseada em uma das cartas que o Senhor enviou à sua igreja. 60 anos após a morte do Senhor, aconteceu algo com a igreja de Jesus. Uma tensão na qual a igreja se tornou mais parecida ao seu entorno do que ao seu Senhor. E foi necessário que o seu Senhor voltasse uma vez mais e visitasse a igreja para corrigir os rumos. Isso acontece ao longo da história no povo de Deus. Com os cananeus, por exemplo, o Senhor recomendou cuidado com os cananeus para que vocês não copiem os padrões dos povos do seu entorno. Com os discípulos também foi assim, e com a igreja foi assim também no primeiro século. A gente vai se acostumando ao ambiente no qual nós estamos, e muitas vezes nós podemos nos tornar mais parecidos ao nosso entorno do que ao nosso Senhor. Mas a igreja Betânia é a igreja de Jesus e ela é primícia do reino de Deus na terra. Na igreja Betânia deve se manifestar esses valores do reino de Deus presentes na história por meio da ação do Espírito no meio da sua igreja. Portanto, nós como igreja somos uma embaixada do reino do céu na terra, onde as pessoas, quando passem por aquela porta, possam se perguntar: por que vocês louvam assim? Por que vocês se tratam assim? Por que vocês falam assim? E aí Betânia vai responder: é porque nós servimos a um outro rei, um outro reino, e temos uma outra forma de viver. Então, é necessário esse esforço de tempo em tempo, nós como igreja nos abrimos a essa visitação do Espírito Santo, fazendo a seguinte pergunta: Senhor, existe algo em nós que precisa ser corrigido? Eu me lembro aqui na minha infância, no Rio de Janeiro, nos cultos de oração de quarta-feira, na igreja onde papai era pastor, a gente começava o culto sempre cantando o mesmo hino: vem e visita a tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, fica sem vigor. Vem e visita, vem e visita. Esse convite é um convite contínuo para a igreja. Porque como igreja nós pertencemos a um outro rei, somos partes de um outro reino e temos uma outra forma de viver. Então, à medida que os anos vão passando, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: aos 60 anos de idade como igreja Betânia, existe algo em nós como igreja que é mais parecido com o nosso entorno do que com o nosso Senhor? Será que existe alguma conduta, uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de proceder, de falar, que mais reflete o nosso entorno do que o nosso Senhor?
Então é esse exercício que eu quero fazer com vocês hoje, baseado no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos ler todo esse capítulo 1 de Apocalipse, porque nós temos inclusive uma promessa. O texto diz assim: feliz aquele que lê essa profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque como nós cantamos aqui, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Vamos ler então o capítulo 1 de Apocalipse. A ideia que eu quero trabalhar com vocês hoje aqui é a seguinte ideia. Deixa eu começar pela conclusão, porque se vocês dormirem já entenderam o sermão, tá bom? Tá tudo bem. Tem gente que não está dormindo pouco aqui, precisa dormir, pode dormir. Mas então, primeiro tem que ouvir a conclusão do sermão. Qual é a conclusão do sermão? Para renovar a noiva, a igreja, é necessário uma visão renovada do noivo, de Cristo. Uma perspectiva nova de Cristo renova a noiva. Então, uma renovação eclesiológica, ela é precedida por uma perspectiva nova cristológica. Um Cristo que se revela novamente à sua igreja, renova a percepção da sua igreja, permite que a igreja também renove a sua conduta, a sua forma de adorar, a sua forma de agir. Essa é a conclusão, tá bom? Vamos para o texto então, Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória, poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de uma trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor.
Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Palavra do Senhor. Como igreja, nós sempre temos desafios internos e externos. A igreja enfrenta esses desafios. E sempre o perigo é de nós, ao enfrentar esses desafios, deixarmos nos acomodar com o nosso entorno. O que eu quero dizer? Como igreja, nós não podemos evitar a história. Nós somos sal e luz. Ou seja, nós estamos inseridos na história. O fato de nós estarmos inseridos na história não quer dizer que nós devemos ser assemelhados ao nosso entorno. Percebe a diferença? Inseridos, mas não assemelhados. Ou seja, nós não temos como igreja a opção de fugir da história. Nós seguimos a um Cristo que veio e habitou entre nós, entrou na história. Então a história é importante. Nós, como igreja, temos a nossa fé baseada em 2 realidades históricas. De um lado, nós temos um túmulo vazio, de outro lado, nós temos um trono ocupado. Essa é a expectativa com a qual nós vivemos, a vitória sobre a morte e o soberano Senhor que está no trono ocupado, o Senhor da história. Isso mantém a perspectiva, mantém a nossa maneira de olhar para a história. A história vai muito além do que os nossos olhos podem ver. E essa realidade de um trono ocupado, de um túmulo vazio, marca a dimensão da vida da história da igreja. Portanto, nós não fugimos da história, nós não negamos a história, mas nós não nos assemelhamos a ela. Nós entramos na história com esperança. Porque o Senhor venceu a morte. O Senhor está no trono. Ele tem a última palavra. Não é o diagnóstico médico que tem a última palavra. Não são os regionalistas que têm a última palavra. Não são os economistas que têm a última palavra. Não é nenhum trono dessa terra que tem a última palavra. Quem tem a última palavra foi aquele que venceu a morte e hoje está no trono. Então, como igreja, nós não podemos esquecer isso. Nós não temos medo da história. Nós entramos na história com esperança. Enquanto qualquer ideologia, qualquer outra maneira de lidar com a história é uma fuga da história, nós entramos na história com esperança. Quer ver um exemplo disso? As drogas. O que as drogas fazem? A pessoa não suporta a realidade. O que ela faz para fugir da realidade? Recorre às drogas. E aí, por causa das drogas, por causa do álcool, por causa de alguma outra coisa, ela, por um tempo, ela fica abstraindo em algum mundo. Quando passa o efeito e ela volta para a realidade, ela não suporta a realidade. O que ela faz? Usa mais. Então, enquanto as drogas e qualquer outro efeito nos faz fugir da história, nós temos um evangelho e um Senhor que nos mete na história. É por isso que a gente sobe o morro, é por isso que a gente enfrenta o conflito, é por isso que a gente não tem medo de problema, porque nós entramos na história com esperança. Porque há um túmulo vazio e há um trono ocupado. Nós não podemos, como igreja, esquecer isso. Inseridos, mas não assemelhados. Inseridos, mas com outra agenda. Inseridos, mas com outra perspectiva. A gente olha para a história, olha para os problemas e diz, de fato é grave. Mas eu tenho um Senhor a quem recorrer. Eu tenho um altar aonde eu posso me debruçar.
Eu sei aonde eu posso levar cada lágrima que a história me produz aqui. Porque eu sei quem enxuga essa lágrima. E mais, eu sei que virá o dia onde não haverá mais lágrima nenhuma. Então, como igreja, na comunidade onde vocês estão, vocês são essa igreja da esperança, onde quando as pessoas chegam aqui e dizem assim, a realidade aqui é diferente. Essas pessoas vivem nas mesmas ruas que eu vivo, atravessam as mesmas ruas que eu atravesso, pagam os mesmos boletos que eu pago quando eu posso pagar, pego o mesmo transporte, ando na mesma fila, compra no mesmo mercado. Mas por que eles continuam sorrindo desse jeito? Porque há um outro Senhor aqui. Há uma outra forma de viver aqui na história. Então, quando a gente faz a teologia, quando a gente pensa o testemunho cristão, a gente leva em consideração 4 fatores fundamentais. A gente tem como consideração a Escritura. Nós temos a nossa tradição eclesiástica, na qual nós pertencemos. Nós temos a nossa experiência pessoal com Deus, e cada um de nós temos uma cosmovisão, uma ideologia, uma filosofia, uma perspectiva de vida. São 4 elementos importantes. Mas o que é que dá o equilíbrio entre esses 4 elementos? A nossa perspectiva de Cristo. Então, é a perspectiva de Cristo que coloca em equilíbrio esses 4 elementos. Quando a nossa perspectiva de Cristo é frágil, a tendência é que a nossa ideologia pessoal ou a nossa experiência pessoal se torna determinante na nossa teologia. Então é necessário para a igreja ter uma perspectiva adequada de Cristo, porque com uma perspectiva tímida de Cristo, nós não conseguimos fazer frente aos desafios da missão que é apresentado para a igreja. Nós temos que sair com essa realidade sempre. Eu sirvo a um Senhor que venceu a morte e governa a história. Diante do filho difícil, da situação com o filho difícil, diante de um casamento arruinado, diante de uma situação de desesperança, diante de um diagnóstico complicado, você diz, eu sirvo e sigo aquele que venceu a morte e que tem a história nas suas mãos. E aí nós vemos aqui nesse capítulo 1, uma coisa impressionante do texto. No versículo 6, nós temos a identidade revelada da igreja. O texto diz, e ele nos constituiu. Essa é a identidade revelada da igreja. Somos uma constituição do Senhor como igreja. Mas no capítulo 2 e no capítulo 3, vocês vão lembrar, essas cartas que começam com a carta da igreja de Éfeso e vai até a igreja de Laodiceia, vocês vão se lembrar? Muito obrigado. Vamos fazer a pausa santa aqui para a água, beleza. Já viu que a voz está indo embora, né? Obrigado. Muito obrigado, irmão. E é estilizada a garrafinha. Rapaz, não, essa aqui é chique mesmo. Chique e abençoado, não é o negócio? Muito bem. Então, nós temos aqui uma tensão. Vocês lembram? No capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, nós temos a descrição de cada carta enviada a cada uma das 7 igrejas. Lembra disso? Começando com Éfeso, terminando com Laodiceia. No capítulo 1, nós temos uma revelação do Senhor. E é impressionante você perceber que elementos da pessoa de Cristo que são revelados no capítulo 1 serão repetidos no capítulo 2 e 3, cada um específico a alguma igreja que recebe a carta. Então, aquilo do Senhor que foi revelado no capítulo 1 voltará a ser mencionado algum desse detalhe às igrejas do capítulo 2, capítulo 3. Ou seja, temos a seguinte tensão. No capítulo 1 diz, ele nos constituiu, por um lado. No capítulo 2 e 3 ele vai dizer, e eu conheço as tuas obras. Percebe então uma tensão entre a identidade revelada da igreja, aquela que o Senhor constituiu, com a situação presente de cada igreja. Eu conheço as obras de vocês. Eu ando no meio de vocês. Eu conheço as suas obras. Então nós temos aqui essa tensão.
Enquanto nós estamos aqui reunidos aqui, o Espírito do Senhor caminha no nosso meio e conhece as nossas obras. Conhece aquilo que nós achamos que Ele deve conhecer e conhece aquilo que a gente gostaria que Ele não soubesse. Mas Ele sabe. Ele conhece as nossas obras. É quase igual mãe. Mãe sempre sabe o que a gente faz, não sabe? A gente olha assim, a mãe diz a verdade, menino, é ou não é? Mas é mais profundo que isso. Então, o Espírito Santo conduziu João a escrever o Evangelho, e nós vemos lá a razão pela qual João escreveu o Evangelho. João 20, 21. Para que vocês possam crer em Cristo. 20, 31. Depois, o mesmo apóstolo João foi conduzido pelo Espírito a escrever as suas cartas, e em 1 João 5,13 ele diz, para que vocês tenham certeza da vida eterna. E o mesmo apóstolo João agora é orientado e conduzido pelo Espírito para escrever o Apocalipse. E no capítulo 22, 20 ele diz, para que vocês estejam preparados para a segunda volta de Cristo. Para que vocês mantenham essa perspectiva do meu retorno, dessa revelação de Jesus. Então, nós temos João aproximadamente aqui com os seus 92, 90 anos. No versículo 9 diz, preso na ilha de Pátimos. O que estava acontecendo na história nesse momento é que a perseguição sobre a igreja vinha crescendo. Domiciano, segundo Nero, se declarou para si o título de Senhor e Deus, e a circunstância foi crescendo em sentido negativo, de pressão para a igreja, para que a igreja se acostumasse, se amoldasse ao seu entorno. Começando com Nero, em 65, a perseguição, 67, Vespasiano agrava, em 70, Jerusalém é destruída, Paulo e Pedro são crucificados, Timóteo é assassinado, e aqui João se nega a adorar ao imperador. E ao se negar a adorar o imperador, ele é preso como um ateu, porque naquele contexto, adorar o imperador era buscar o bem da cidade, o bem da região. E João se nega a adorar o imperador. Ao se negar a adorar o imperador, ele é preso e colocado na ilha de Pátimos. Foi banido de Pátimos, banido da cidade e foi levado para Pátimos. E aqui nós vemos uma relação entre o altar e a vida. João se nega a adorar o imperador e a consequência disso foi a prisão. Toda vez que nós falhamos no altar, nós falhamos na vida. O desafio da nossa adoração tem implicações éticas. Porque nós adoramos ao Senhor da história, a nossa forma de viver deve refletir a nossa adoração. Porque quando nós falhamos no altar, nós falhamos na vida. Então, nesse contexto de profunda perseguição da igreja, João recebe essa revelação do Senhor absoluto do Reis dos céus. É interessante, né? Os lugares onde a fé pode nos levar. Roma baniu João, mas não pôde impedir João de ver o céu aberto. Roma prendeu João e o afastou da igreja, mas não pôde impedir que o Senhor, no seu dia, o visitasse naquela prisão. O altar, momentos e lugares que a fé pode nos levar. Então, a partir do versículo 4, nós temos essa revelação do noivo. O Espírito vem consolar, guiar, conduzir, e essa saudação do noivo, né? Para uma igreja que está sofrendo perseguição, receber do noivo essa palavra não tenha medo, é uma palavra de esperança, profunda esperança. Então, essa graça e paz do versículo 4 que nós temos aqui, elas estão firmadas na plena realidade do controle de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sobre toda a história. Então, João começa a descrever o noivo, a partir do versículo 5. Olha o perfil do noivo, diz o texto, ele, o noivo, Cristo, é a fiel testemunha. Até a sua morte, por toda a sua vida, ele foi fiel à vontade do seu Pai. Primeira característica. Ele é o primogênito dos mortos. Foi o primeiro a ressuscitar em glória e vive para todo sempre. Ele venceu o último inimigo.
E ele é o soberano rei da terra, acima de qualquer autoridade, acima da autoridade que te colocou preso aqui em Roma, em Pátimos, João. Ele está acima de tudo isso. Então, esse noivo, ele é a fiel testemunha, esse noivo é o primogênito dos mortos, esse noivo, ele é o soberano rei da terra. E aí, diante disso, diante dessa revelação do noivo, a resposta do João, a revelação do noivo é a adoração. Ele começa a descrever então, versículo 6, porque ele nos ama. E é interessante, porque o verbo aqui está no presente. Ele nos ama. Ele nos libertou dos nossos pecados. Ele nos constituiu reino e sacerdote. E ele vem ao nosso encontro, versículo 7. Veio ao encontro de João na ilha de Pátimos e vem ao nosso encontro. E todo olho o verá. Ele é o alfa e o ômega, o que era, o que é e o que há de vir, o eterno, o eterno. Então aqui nós temos esse conflito de perspectivas. Por um lado, uma igreja perseguida na história, cujo seu apóstolo está preso em Pátimos. Por outro lado, essa realidade do Senhor a quem se adora, que é o soberano rei da história. Ou seja, nós também temos essa questão de a necessidade de corrigir a nossa perspectiva da história. Porque se a gente deixar para olhar para o mundo a partir das notícias que a gente ouve no rádio de manhã ou na televisão, a gente se deprime, é ou não é, gente? Você liga a televisão para ver o telejornal, aí começa tragédia 1, tragédia 2, tragédia 3, tragédia 4, intervalo. Tragédia 5, tragédia 6, tragédia 8, intervalo. Tragédia, e no final ele diz assim, boa noite. Boa noite como, cara pálida? Quem pode ter boa noite depois de ouvir tanta tragédia? Então, como cristãos, nós temos que dosar e dizer, espera aí, isso que está sendo dito aqui não é toda a realidade. Existe uma outra realidade eterna na história. Eu não posso limitar a minha esperança por aquilo que os seres humanos descrevem da história. A história é mais ampla do que isso. Há um túmulo vazio e há um trono ocupado. Então, como é que eu olho para a história a partir do trono? Então, o Apocalipse é um livro para corrigir a nossa perspectiva da história. Para dizer para a gente, tudo bem o que você está vendo, não nego. Contudo, o que você vê não é toda a realidade. Existe uma realidade muito mais ampla. E daí Apocalipse, a revelação, a abrir a cortina para que João possa ver para além da prisão aquilo que de fato importa na história. E ele vê um trono e esse trono está ocupado. Então, em meio a um mundo atribulado, de onde vem a nossa esperança? A nossa esperança vem de simplesmente fazer análise sociológica e política do nosso entorno? Ou a nossa esperança vem daquele que é o soberano rei da terra, daquele que venceu a morte e que está no trono? É importante lembrar disso. Não coloquemos a nossa esperança naquilo que não pode dar esperança. Nós não negamos a história, de novo. Nós reconhecemos os problemas, mas nós não nos limitamos a olhar a história a partir disso. Nós combinamos a nossa perspectiva da história com essa nova realidade. Gente, vocês que já foram pais aqui sabem como é que é o negócio quando você recebe a notícia que vai ser pai. Você nem viu a criatura, mas já começa a gastar em função dela, é ou não é? Você pinta o quarto diferente. Você começa a fazer um estoque enorme de fraldas. Você começa a gastar parte do seu orçamento que você gastava para comer uma coxinha, você compra a fralda. O rapaz oferece mariola no trem, você diz assim, o mariola ou fralda? Fralda. Vamos comprar fralda. Porque fralda se torna, de repente, do nada, a coisa mais importante que você pode comprar. Porque você nem viu ainda a criatura, mas já começou a amar aquela criatura. Já começou a gastar em função dela. Começou a preparar um ambiente para receber. Essa expectativa faz com que você use o seu orçamento de maneira diferente. A expectativa de que vai chegar alguém no seu lar.
Já fiz lá em casa um programa para meus filhos, Minha Fralda, Minha Vida, mas ninguém quer me trazer neto lá em casa. Já prometi 2 anos de fralda grátis para eles, mas o pessoal lá em casa só me traz diploma. Falei, vamos, Minha Fralda, Minha Vida, estou lançando um programa aqui, me tragam netos. Tá difícil, ore comigo, porque o negócio está difícil. Então, João aqui no cárcere em Patmos, e o texto diz, eu sou irmão com vocês no sofrimento, a história. No reino, a esperança. E na perseverança, essa conduta cristã da perseverança, que diz, a história é muito além do que nós vemos. E entre o sofrimento e a glória, a gente persevera. É o nosso estilo de agir na história. Perseverança. Porque nós sabemos em quem cremos, que não seremos confundidos. E aí então começa a descrição do Cristo cósmico, a partir do versículo 10 do capítulo 1. Mas antes de eu entrar nessa descrição de Cristo, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre o tipo de literatura que nós estamos lendo aqui. A literatura apocalíptica. É importante a gente lembrar isso aqui. Qual é a finalidade da literatura apocalíptica no texto bíblico? Então, a literatura apocalíptica nos ajuda a colocar o momento presente à luz de realidades do futuro, o que vem. Então, hoje eu vivo aqui à luz da realidade do futuro. O exemplo, de novo, dos filhos que vai chegar. A notícia futura é que vai chegar um bebê. Então, hoje eu já vivo à luz dessa realidade do futuro, tá bom? Mas acontece o dia em que você vai para a consulta médica e o médico vai fazer pela primeira vez a ultrassonografia. E você vai conseguir ver aquilo que está oculto. Aquela imagem que tem a cara da sua adolescência. Deforme lá. Mas você vê o coraçãozinho bater lá e ele começa a descrever. Isso aqui é o pé. Ah, eu pensei que era o rosto. É o pé, é o pé, é o pé. O que eu quero dizer? A literatura apocalíptica coloca o momento presente à luz do futuro. Segundo, coloca o momento presente à luz da realidade não vista. Então, quando João, na prisão, tem a sua cortina aberta, ele vê um trono no céu. E ele vê que esse trono está ocupado. Ele vê que nesse trono está aquele, o único que é digno de receber o livro, que pode abrir o livro, o único que pode contar a história. Então, embora os nossos olhos não vejam, a realidade é muito mais ampla do que os nossos olhos podem ver. Então, o texto da literatura apocalíptica nos ajuda a colocar o momento presente à luz do futuro que vem, mas abre os nossos olhos no presente para aquilo que é realidade presente que os nossos olhos não estão vendo, mas que nós sabemos. Nós sabemos pelo texto do Apocalipse que quando nós nos reunimos como igreja para adorar, nós nos unimos a uma miríade de anjos que adoram continuamente no altar. Nós não adoramos sozinhos, nós participamos dessa adoração contínua diante do trono de Deus. Nós jamais saberíamos isso se o Senhor não fizesse um apocalipse e nos revelasse essa realidade. Às vezes nós temos lampejos dessa realidade. Você está dirigindo aqui no meio da Avenida Brasil e do nada você lembra uma canção e você começa a entoar um canto no carro, quando você vê, você está em lágrimas. Você diz, o que está acontecendo aqui? No meio do trânsito. Essa adoração que vai fluindo, você diz assim, eu estou me unindo a essa miríade de anjos que apresentam diante do Cordeiro uma contínua adoração. E a gente é tomado de uma alegria, de uma presença dentro do ônibus, dentro do Uber, dentro do carro. Em lugares que você menos imagina. Seu coração entra em sintonia com aquilo que está acontecendo na história, no universo. Então a literatura apocalíptica faz isso, nos coloca em contato com uma realidade mais ampla. Ajuda a que nós vejamos que a realidade vai além do que os nossos olhos podem ver. E o fato dos nossos olhos não poderem ver não quer dizer que não seja real. Só mostra que os nossos olhos não podem ver. E a menos que o Senhor nos mostre, nós não veremos. Então essa é a finalidade. Por isso
que a linguagem que o João utiliza é uma linguagem marcada por imagens muito fortes. Vamos lembrar aqui, a cultura romana é uma cultura cheia de imagens, templos, colunas, deuses e muita coisa. Como é que você comunica para uma cultura tão cheia de imagens essa realidade do Evangelho com imagens mais fortes? Então você tem no livro de Apocalipse dragões, bestas, feras, anjos, cavalos, um grupo enorme de imagens para se contrapor a uma cultura também estabelecida com imagens, mas uma cultura de uma realidade. E aí o João vem e descortina essa outra realidade, também marcada por imagens. Então, nesse Apocalipse, nós vemos João usando esse conjunto, uns seis blocos de imagens. E Jesus, então, levanta a cortina e permite que João veja a realidade mais ampla. Então, como cristãos, como Igreja Betânia, lidando no contexto onde Deus chamou vocês para servirem, é importante vocês lembrarem o seguinte: a realidade é mais ampla do que aquilo que vocês estão vendo. E no nome de Jesus, vocês acessam essa realidade mais ampla. Vocês vão entrar nos lares das pessoas e vão ver a situação, e você vai dizer assim: eu declaro nesse lar o nome de Jesus. Eu declaro nessa situação a bênção do Senhor. Eu declaro nessa situação de conflito a paz de Deus. Porque essa é a realidade mais ampla, da qual nós somos representantes nessa terra. Então nós não podemos nos limitar àquilo que os nossos olhos veem. Nós sabemos pela revelação do Senhor na palavra que a realidade é mais ampla e nós somos povo dessa realidade. Entrando nessa realidade, trazendo paz, esperança, conforto, alegria, redenção. Então a realidade é muito mais ampla. E é importante que esse conceito mais amplo de realidade ajuda a cada um de nós a lidar com a ansiedade do nosso coração, com a tristeza que nos abate muitas vezes. E está tudo bem sentir tristeza e ser abatido. Você diz: Senhor, vendo tal realidade, eu me abato. Jesus, diante da morte de Lázaro, o que ele fez? Chorou. Em seguida disse: sai para fora. Então, tudo bem que os nossos sentimentos reajam da maneira normal frente à realidade, lembrando que ela não é toda a realidade. Toda a realidade. Vamos ver então essa experiência de João. No versículo 10 ele diz: ouvi atrás de mim uma voz. João não estava delirando, essa voz estava fora dele. Ouvi atrás de mim essa voz, e eu me virei para ver a voz. E quando ele se vira para ver a voz, versículo 13, eu vejo alguém semelhante ao Filho do Homem. E aqui é impressionante. O apóstolo João vai selecionar a linguagem, as palavras, as imagens, com base na tradição judaica do Antigo Testamento, para descrever o que ele está vendo. Então ele vai descrever, então, esse Filho do Homem, representando Daniel 7, a imagem do Filho do Homem, figura central na história. Ele vê o candelabro, as 7 igrejas. E um detalhe, quando ele vê o candelabro, ele diz: esse Filho do Homem não está nem acima, nem fora, nem embaixo. Ele está no meio da igreja. No meio da sua igreja. E no meio da igreja, esse Senhor diz: eu conheço as suas obras, sei o que está passando por vocês, sei das suas lutas, sei dos seus temores. Ele diz a João: não temas, não temas. Ele vai descrever a roupa, e a roupa é a descrição judaica da roupa do sacerdote. Você vê isso aí no livro de Êxodo, nos profetas Daniel e Ezequiel, entre outros. Agora, um detalhe interessante é a descrição que ele faz do cinturão. Ele diz: o cinto está atravessado no peito.
Quando você passa pela rua e vê o pessoal, eu não sei como é que é o nome da companhia de luz aqui. Na minha época era Light que a gente falava, não sei se ainda é Light. Mas quando você viu o pessoal no poste trabalhando nos postos de luz, todos eles tinham um cinturão aqui. Mas terminava o serviço, onde eles colocavam um cinturão atravessado no peito. Ele diz, esse filho do homem tem o seu cinturão atravessado no peito. Ele fez a obra que lhe cabia fazer. Ele completou o seu trabalho. Por isso que o seu cinto está atravessado no peito. O seu cabelo branco, a ideia de Daniel 7, do ancião de dias. Essa ideia de Cristo compartilhando a dimensão da eternidade, da sabedoria, da pureza. Os seus olhos são como chama de fogo, purificador. Seus pés, diferente das estátuas de Nabucodonosor, lá é uma estátua que tem lá no Nabucodonosor pés de barro. Aqui os seus pés são pés firmes. E na sua mão direita, as 7 estrelas. Eu tive um professor que ensinou Apocalipse para a gente, Darrell Johnson. O Darrell, além de ser professor de teologia, ele era professor de física na universidade, no país onde nós estudamos. E ele disse o seguinte, que na astronomia da época do primeiro século, no trono do imperador, tinha 7 estrelas no trono, que caracterizava os 7 planetas que ele conhecia. E aqui, ao invés de ter 7 estrelas no trono, ele diz, ele tem as 7 estrelas nas suas mãos. Todo o universo nas suas mãos. Da sua boca sai uma palavra de 2 fios. Sua face brilha como o sol. Deixa eu ir concluindo aqui, gente, senão a gente vai começar a vigília daqui a pouco. Qual é a finalidade dessa revelação em Pátimos? O que estaria acontecendo naquela igreja para que fosse necessário essa revelação? Será que depois de 60 anos da morte do Senhor, a igreja, por causa da pressão para se acomodar ao entorno, desfigurou a imagem de Cristo para se tornar palatável ao seu entorno? Se tornou mais parecida ao seu entorno do que ao seu Senhor? E foi necessário, então, uma nova revelação de Cristo para que a igreja corrigisse os seus caminhos? Será que Cristo estaria reduzido às suas confissões doutrinárias? Sabe, a gente escreve um documento com a nossa confissão de fé. E a gente faz afirmações contundentes, mas não passa de uma afirmação contundente de um documento. Não é vida, é apenas uma declaração num documento. Um Cristo presente nas confissões, mas não na ação do dia a dia. Presente nos lábios, mas não na vida. Será que, devido a esse tempo, Cristo estava maquiado, desconstruído? Como é que a igreja pode fazer frente aos enormes desafios que vocês têm como missão, com uma imagem de Cristo empobrecida? O Senhor que conhece as nossas obras, que anda em nosso meio, está nos fazendo que tipo de convite? Como é que está a nossa relação com esse Senhor de dias, com esse Cristo que está no trono, com esse Cristo que nós proclamamos? Como é que está a nossa conduta como igreja? Será que como igreja nós nos comportamos mais parecidos ao nosso entorno do que ao nosso Senhor? Vou dar um exemplo. Como é que nós resolvemos os conflitos no nosso lar ou na igreja? Nós nos assemelhamos mais a Cristo ou parecemos mais à nossa tradição familiar ou ao nosso entorno?
Nós somos como Cristo manejando o conflito? Ou deixamos Cristo de lado? Senhor Jesus, aqui cuido eu. Fica do ladinho aqui, porque aqui quem manda sou eu nessa parada. É na crise que as coisas se revelam, evidentemente. Então, diante dessa revelação de Cristo, o versículo 17 diz que João respondeu da seguinte forma: se lançou prostrado aos seus pés e adorou. E adorou. Essa é a reação da igreja de Cristo, frente ao seu Senhor, prostrar-se aos seus pés. E o Senhor colocou a sua mão direita sobre João e disse: João, não tenha medo. Igreja Betânia, não tenha medo. Perdi o emprego, não tenha medo. O diagnóstico do médico é ruim, não tenha medo. Estou sem esperança, não tenha medo. Meu filho saiu de casa, não sei para onde foi, não tenha medo. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E voltarei para buscar a minha igreja Betânia. Deus nos abençoe. Amém. Obrigado.